Olá! Estou aqui mais uma vez para dividir com vocês material da minha biblioteca. Existe uma coisa que eu acho importante, uma máxima que eu tenho dito aos meus filhos, sabe? Não confunda ingenuidade com virtude. Ingenuidade não é virtude. Virtude é ser bom, ser pacífico, mas ser ingênuo não. A pessoa ingênua é aquela que não sabe o que está acontecendo, aquela que não entende as valências, aquela que não desenvolveu a inteligência social de contexto, que é saber o que está acontecendo ao seu redor e qual a sua resposta diante do que está acontecendo ao seu redor. Então, a pessoa ingênua é a pessoa facilmente manipulável. A ingenuidade é aquilo que não protege você da obsessão, por exemplo, que é a influência negativa dos espíritos em sua vida. Então, se você não sabe reconhecer os acontecimentos, então, o que é virtude verdadeira? É aquela em que você vê o mal, reconhece o mal e escolhe não fazer o mal. É um direito que você tem, mas você tem que saber do que se trata. Então, não saber o que é o mal não é virtude, tá? Eu poderia até dizer negativamente, burrice. Por isso, eu gostaria de dividir com vocês um livro, tá? Um livro que ajuda você a tomar consciência da realidade. Estou falando que foi importante para mim. Eu sou da geração sem internet. Na minha época, quando eu era jovem, não havia computadores. Isso foi uma coisa que eu fui conhecer como uma adulta. Tá? Eu me lembro a primeira vez que eu fui ver ao vivo um 386 e que deveria aprender. E aí um rapaz veio me explicar e disse: meu filho, eu não estou entendendo nada. E ele disse: como não entende? É tão simples. Isso pode ser para você. Aí eu desisti das aulas, fui numa livraria e perguntei: vem cá, vocês têm livro de informática para crianças? Aí disse: qual a idade? 6 anos, acabou de aprender a ler e escrever. E aí ele me deu um livro cheio de gravuras e tinha lá clique. Eu não sabia o que era clique, era ligar o botão power. Por que ele não disse logo liga o botão? E aí árvore, um monte de coisas que eram a linguagem que o jovem usava naturalmente, que não era natural para mim. Se você tem o mesmo problema, isso aconteceu com várias outras. É claro, com o passar do tempo, a gente foi assimilando muitas coisas. Aí vem a internet de escada, DOS, e foi indo. E agora a coisa acontece em uma velocidade tão grande que não dá para acompanhar, não sei se se dedica especificamente a isso. Então vamos falar agora sobre essa revolução positiva, extremamente maravilhosa. Eu digo que estamos vivendo uma época extraordinária, que eu chamo de democratização da informação. Ou seja, o que você quiser aprender está ao seu alcance. Quer aprender tailandês? Você não depende de achar um professor pagando uma fortuna. Agora você pode entrar na internet e aprender tailandês, o idioma que você quiser. E pode, tá? É simples. Tudo começa, eu quero e fazer. Tá? Muitas pessoas fizeram e demonstram que é possível. Você pode aprender química, física, biologia. Se você quiser aprender cálculo, exatamente como um aluno de Harvard aprende cálculo, você vai encontrar na internet o site de Harvard, que oferece as suas aulas de cálculo, de física, de química, com legendas em português. Então, se você quiser ter o mesmo currículo de um aluno de Harvard, você pode, se quiser. E nessa tendência de democratização, tem diversas universidades oferecendo gratuitamente seus cursos para as pessoas em geral com legendas. Então, dessa de Harvard, várias universidades, Oxford, se uniram para oferecer seus cursos em 54 idiomas. Então, você pode entrar. Então, o Veduca é um site brasileiro que tem a lista desses cursos com essas coisas todas. Eu fiz alguns cursos de Harvard maravilhosos, depois eu fiz presencialmente, mas esses são acessíveis. Então, você não precisa mais, eu não tenho condição. Então, a internet me permitiu isso. Mas existem problemas? Sim, muitos problemas. E o maior problema é o mar de informação e você nadando em correntes que você não conhece. Perdida na imensidão de informação. Então, vamos fazer essa analogia mesmo. Imagina um mar e você perdida no meio do oceano. Você não tem um ponto de referência, você não tem uma direção, você não sabe para onde está indo. E agora, claro que pessoas com más intenções utilizam qualquer coisa como referência.
tá? Então diz, a radiação deveria ser eliminada do planeta por causa da bomba atômica, por causa do lixo, etc. Fala sobre lixo atômico, um monte de coisa, mas esquecem do raio-x, tá? Da tomografia computadorizada, de uma série de coisas importantíssimas para a sua saúde que vem da utilização consciente da radiação. Fala sobre química, drogas e aspirina. A bênção da aspirina para quem está com dor de cabeça, acessível a qualquer pessoa. Então, não é aquilo que entra pela boca do homem que é o mal, é o que sai do coração. Então, objetos são coisas inanimadas. Como você manipula uma caneta, pode salvar vidas, mas também pode matar. Quando você escreve uma carta caluniosa. Então, são ferramentas. A internet é uma ferramenta. Então, ela não é boa nem ruim, e sim o que você assiste. As pessoas querem controlar a informação, tá? Mas olha só, é o seu interesse na informação que faz com que ela seja relevante. Então, se você procura coisas ruins, você encontrará coisas ruins. Se você procura coisas boas, então, como eu falei, você viu um negócio, não vi nada, eu não vejo essas coisas. Mas você viu um documentário maravilhoso e animação falando sobre a origem do universo? Projeto Cassiopeia. É uma das coisas mais extraordinárias que eu estou cheia de emoção, porque eu amo o Projeto Cassiopeia. Eles pegaram em animação, desenho animado, e fizeram a origem do universo, as forças, o átomo, as primeiras partículas. Meu Deus, você consegue ver aquelas aulas terrivelmente maçantes que algumas crianças fazem, você vê uma animação. E é uma animação tão bem feita que você consegue visualizar isso. Tá, ainda não fiz essa palestra, mas eu ainda vou fazer. Projeto Cassiopeia. Maravilhoso. Eu pergunto, você viu? Não. Ah, mas você viu a última? E normalmente, muitas das coisas que me mandam são falsas. Inclusive, alguns amigos nossos mandam algumas coisas e eu tenho alguns blogs que eu sinto que fazem essa análise. Não estou falando daqueles checagens políticas, não. Jovens que analisam para ver se tem procedência, de onde veio isso e aquilo. Eu gosto por quê? Porque muitas coisas, a gente quer, será que é verdadeiro? Aí você descobre que não, que é falso, um boato foi inventado. Ou inclusive, hoje em dia é complicado você atribuir uma citação a determinada pessoa, porque circula 50 mil e não é. Então, ou você acha o livro original de onde saiu a citação, então, olha só, eu peguei na internet esse material, achei extraordinário, não sei quem falou. Aí alguém depois, não, foi fulano. Isso ok, mas minha memória é muito boa, mas eu não posso memorizar tudo que está na internet. Então, às vezes, a citação não surge. Mas você pode colaborar e se eu citar alguma coisa errada, você coloca no comentário, Anete, não foi isso fulano, foi cicrano e tudo. E eu vou agradecer sempre, tá? Porque isso é que é importante. Inclusive, algumas coisas interessantes acontecem nas palestras, né? Eu costumo falar de algumas pesquisas e aí num desses seminários tinha pergunta, um rapaz levantou a mão e disse assim, vem cá, o que é que você acha do doutor fulano de tal, da universidade tal, que disse tal coisa que contraria o que você falou? E não foi só ele, foi a doutora fulana, doutor cicrano, e citou lá uns 5 autores diferentes que discordavam daquilo que eu falei. Disse, olha meu filho, eu nunca ouvi falar dessas pessoas. Do jeito que você falou, pode ser que eles tenham dito isso, mas eu não conheço o que eles dizem. Mas o que eu disse está baseado em fulano, cicrano, que eu reconheço. Agora, se você me mandar esse material, eu leio, e aí eu digo para você o que eu penso. Pode até que eles sejam mais novos e esteja errado, porque esse material é um pouco antigo. Não. Que bom que você respondeu assim, porque esses nomes eu acabei de inventar. Sim, isso acontece, tá? Testam você. Então, se você não tiver certeza de estar falando, sim, ouvir falar, você estaria caindo na armadilha. E as pessoas fazem isso. E ainda mais na internet hoje, utilizando o manto do anonimato, você não vai pesquisar cada uma dessas pessoas, eles fazem os comentários mais incríveis, inclusive mentem. E mentem com a maior tranquilidade, porque eles acham que estão protegidos pelo manto do anonimato. Na realidade, sim, mas o mundo espiritual enxerga. E nós respondemos mentalmente pelas escolhas que fazemos, inclusive você que usou esse subterfúgio para atacar alguém e se manter impune.
Ninguém foge da lei. E não estou falando de alguém que vai procurar você e punir. A sua consciência que pune você mesmo. É uma coisa chamada culpa, que literalmente significa eu mereço sofrer. Mas por que você está falando sobre isso? Eu vou dividir com vocês um livro que eu gostei muitíssimo, que me ajudou bastante a entender este universo da manipulação da informação. O nome do livro é Acredite, Estou Mentindo. Confissões de um Manipulador das Mídias, de Ryan Holiday. Bom, para mim, o pessoal da minha geração pode não conhecer, mas é uma pessoa importante. E eu vou ler para vocês aqui o início, tá? A introdução, e que me vendeu o livro, né? Eu abri, achei o título interessante e eu estava um pouco interessada pela quantidade enorme de coisas. Aí pensei, é falso, mas peraí, mas o cara se deu o trabalho? Sim. Sabe que tem jovens que se dão o trabalho de usar o Photoshop, simular um jornal, um autêntico, colocar uma notícia falsa e veicular como se fosse uma foto? E atualmente isso aí já a pessoa nem chama de mentira, chama de marketing digital, né? Você simula alguma coisa que a pessoa mais velha está, o Jornal Nacional, né? Faz o mesmo cenário, muda só TV não sei o quê, e bota algumas pessoas e elas falam como se fosse uma notícia que acabaram de receber. E aí você que foi condicionado a responder aquele visual como autêntico, você, meu Deus! E aí você repassa a notícia. Tá? Então, o nome disso é manipulação. Então, eu achei curioso e quando eu abri e li a introdução, comprei o livro, né? E eu vou dividir com vocês. Se você quisesse ser gentil, poderia dizer que trabalho com marketing e relações públicas, ou publicidade e estratégias online. Mas esse é um verniz educado para esconder a dura verdade. Eu sou, falando claramente, um manipulador de mídia. Sou pago para enganar. Meu trabalho é mentir para os meios de comunicação, para que estes mintam para você. Eu trapaceio, suborno, conspiro para marcas bilionárias e escritores best-sellers, abusando do meu conhecimento de internet para tanto. Isso chamou muita atenção e ele é um excelente trabalhador de marketing, porque só essa entrada me fez comprar o livro. Mas, como ele disse, eu minto, pode ser mentira. Eu li e fui atrás de algumas das coisas que ele escreveu, realmente aconteceram. Muitas das coisas que estão ditas no livro são reais. E eu achei o livro profundamente inquietante, mas esclarecedor. E lembrem-se, ingenuidade não é virtude. Então, saber com o que você está lidando, saber sobre a realidade e escolher falar diretamente, não manipular, deixar a escolha da pessoa se ela concorda ou não com você. Eu já falei nisso num outro livro sobre convencer e persuadir. Tá? Convencer, usar argumentos pertinentes que façam você pensar, acompanhar o raciocínio e, ao final, pensar como você pensa. Mas para alguém pensar como você pensa, ele precisa pensar também. Persuasão já é usar a emoção contra a pessoa, manipular as emoções. A gente não pode usar as duas coisas juntas? Sim. Como? Usando argumentos pertinentes, argumentos racionais, utilizando uma voz que não agrida. Se você está tratando um tema polêmico, use um tom de voz que não seja agressivo. Você sabe que a pessoa está sob forte emoção porque você está lidando com uma crença que ela acalenta há muitos anos. E você quer dizer que aquilo não está correto. Faça com cuidado, faça com carinho, faça com caridade, faça com tolerância. Então, se você usar argumentos corretos, usando a retórica, lembra dos gregos? Beleza, estrutura, forma, tá? Se você utilizar a arte da fala junto com o raciocínio correto, bem construído, você vai convencer o seu interlocutor. E se isso não acontecer? É um direito dele discordar de você. O nome disso é alteridade, é saber conviver com a diferença, com aquele que pensa diferente de você. Você pode, inclusive, ter um relacionamento afetivo profundo e amoroso com alguém que pensa muito diferente com você em diversas áreas, como política, por exemplo. Eu sei que isso é sensível, mas pode.
Você não precisa terminar sua amizade porque tem posicionamentos políticos diferentes. Se isso aconteceu, você tem um problema de natureza emocional. A incapacidade de lidar com outra pessoa, porque o outro é o outro. E você não pode forçá-lo a ser como você. Você pode convencer, você pode, falando honestamente, você pode apresentar uma série de coisas, mas o direito da pessoa pensar é o direito da pessoa pensar. Porque nós não podemos forçar a pessoa a ser virtuosa, né? Imagine, gente, se eu decretasse uma lei que dissesse que o sexo fora do casamento estava terminantemente proibido sob pena de morte e tortura. Muitas pessoas não fariam, porque são virtuosas ou porque têm medo da morte. A virtude real é aquela em que você decide conscientemente como quer se comportar. Então tem uma frase de Nelson Rodrigues, alguém disse que não era, mas eu ouvi como de Nelson Rodrigues: a ocasião faz o furto, porque ladrão você já é. Você diz, mas eu não sou ladrão, nunca roubei. Teve oportunidade? Não? Então você não sabe. Você só vai saber se não é ladrão se você tiver a oportunidade de roubar e você conscientemente disser, não, eu não ajo dessa maneira. Isso é virtude. Então você reconhece o mal, sabe o que acontece e decide que não irá compactuar desse comportamento. Não faço porque tenho medo de ser preso. Isso não é virtude real, isso é medo de ser preso. Então, saber a realidade é importante. Então eu achei esse livro inquietante, sabendo que as pessoas fazem isso, mais profundamente libertador, porque no momento em que você reconhece o mal, reconhece como as coisas funcionam, você consegue navegar pelo mar de lama e manter-se fora. Isso é muito importante. Então não mergulhe, que a primeira pessoa que se suja quando você pega a lama para jogar em alguém é a pessoa que pegou a lama. A sua mão fica suja primeiro, antes da pessoa em que você lançou a lama. Isso estamos falando de calúnia, de informação. Então esse livro foi brutalmente esclarecedor, foi importante para mim, né? E eu acho que vai ajudar você, que está assim um pouco perplexo com a quantidade de coisas, vai ajudar você a ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas. Peraí, não é essa a proposta do Espiritismo? Pois é, eu sempre achei. Então é importante você reconhecer as coisas e não fugir para uma caverna, num monastério bem longe, distante de tudo que é ruim, para dizer que você é puro. Não é verdade. O puro é aquele que mantém o seu perfume, a sua integridade em qualquer ambiente. E se torna um avatar, quando em qualquer ambiente ele ilumina a escuridão. Esse sim, não só mantém a sua integridade, como influencia aqueles que estão ao seu redor. Não o contrário que as pessoas dizem, né? Então o bem é algo assim muito forte, muito mais do que você imagina. Porque eu vou contar um segredo para vocês. Todas as pessoas, a mais venal das pessoas, a mais desonesta das pessoas, todas as pessoas, sem nenhuma exceção, querem alguém em quem confiar. Porque o ser humano é um ser social. Então ele procura. Quando ele acha que não existe, isso produz um profundo desencanto e uma angústia interna, um conflito. Então, quando alguém profundamente venal encontra alguém profundamente honesto, primeiro ele testa, não é possível, não acredito, não pode ser real. E se essa pessoa se provar falsa, a pessoa mais desencantada do mundo será aquele que testou. Porque ele procura uma razão para existir. Porque é como se fosse o sol que atrai você, então ele procura o sol. Todos procuram o sol, porque o sol é a fonte da luz. E dor, sofrimento, mentira, calúnia, difamação são sombras. E as pessoas que vivem nas sombras sofrem profundamente, sofrem de um desencanto e uma incapacidade de amar, porque elas têm medo. Porque como elas mentem, elas acham que todos mentem. Então elas não confiam. E é profundamente triste se você não tem ninguém em quem confiar. Então eu espero que esse livro ajude você como me ajudou. Muita paz.